Fala, Rick, beleza? Aqui eu vou dar uma explicação mais resumida para não ficar muito longo. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ser bem objetivo nesse teu desenho aqui. A primeira coisa aqui é estrutura, né? É preciso entender qual que é a estrutura. Esse cachorro, certamente, ele é uma coisa que tem toda... Tem que lembrar que ele tem toda essa estrutura. Tem o corpo, ele tem o pescoço e ele tem a cabeça. Primeira coisa é dividir esse cachorro em partes, né? O cachorrinho é uma coisa assim, ó. Tem que ter cuidado para ele não ficar parecido com um cavalo, né? Eu tô fazendo só separando aqui para que você entenda primeiramente. Parece que o rabo dele é um rabo tipo de raposa, como é que é isso? Então, a primeira, tá parecendo um cavalo, mas veja bem, o importante é saber que você precisa visualizar essas áreas e separar essas partes, por exemplo, a parte de trás, a parte da barriga, 2, a parte do peito aqui, 3, a parte das patas, né? Você vai pegar as patas. Você vê que no final das contas é até interessante perceber que os animais eles são bastante parecidos na estrutura básica, né? Inclusive quem estuda anatomia aí sabe que inclusive a musculatura é similar à musculatura humana, né? Por isso que eu estou fazendo um quadrúpede aqui e ele está lembrando outra coisa. Então tem que achar essas diferenças. E tem as orelhas. Então o que você tem que fazer primeiramente? Você tem que identificar todas as partes que compõem esse animal de maneira que ele pareça, de maneira que você organize cada um dessas partes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dizer que a pata seja 6 e a de trás 7, né? E assim sucessivamente, 8 o rabo. O que acontece? Você precisa, primeiramente, identificar essas partes e saber que elas mudam de posição para criar a pose desse animal, né? Ele vai estar numa posição onde cada parte vai compor aqui uma... Vai mudar de posição, ele está deitado, então você precisa entender como é que é isso. Vamos ver aqui, por exemplo, o que nós precisamos entender. Vamos ver a parte 1, por exemplo. Aqui, o maior problema aqui é realmente estrutural, né? Você precisa aprender a entender a estrutura. Então, nós temos aqui a parte 1, ó, que é essa daqui, da parte traseira dele, né? Depois nós temos a parte 2, que conecta a traseira na frente, né? Você vê que é uma parte de conexão aqui. Mas a parte 3 é essa daqui, ó, a estrutura do peito. Você precisa treinar, separar essas partes. Ó, a parte 3, aí tem a 4 que conecta o pescoço e tem a parte 5. Você precisa ter essas partes bem claras e entender qual que é a direção que essas partes têm. E identificar as dimensões dessas partes. Ó. São 3 partes. Ó. Uma aqui, pelo que eu percebo aqui, ela teria que estar, seria uma parte que está assim, a outra que está assim, apontada o peito para cá. Ó. A primeira coisa é que você precisa ter consciência de que essas partes existem e elas estão, né, ali interagindo e cada uma seguindo uma direção de acordo com a pose que ele tiver. Então essa parte aqui, ó, parece que está conectada aqui e vem para cá assim. Então ela está vindo assim, ó, essa parte ela vem reta um pouco e vai curvando até que se conectar nessa esfera de cá. Tá desse jeito assim. Aí a outra parte ela está conectada. Vamos pegar uma cor para a parte daqui. Realmente é porque é muita coisa para ser explicado muito rápido. Ó, essa parte número 4, ó, essa daqui, ó,
ela conecta aqui e conecta na cabeça. Ou seja, ela é um tubo que está se conectando na cabeça aqui, ó. E aí ela segue uma construção. Nós temos aí, ó, várias partes. E depois ainda vem, para finalizar, as patas dele, né? Que a pata tem uma parte aqui, tem uma junta, depois tem outra parte e a pata. Então ele tem a primeira parte, tem uma junta, tem outra aqui e a pata. E aqui aparentemente está desproporcional, talvez por causa da foto, ficou um pouco desproporcional. E ainda assim, a pata ainda tem lá suas características, seus objetos que compõem ela ainda, os dedos, as unhas, né? E você vai subdividindo essa coisa toda. Então, qual que é a ideia? A ideia é você identificar cada parte dessa e fazer com que você separe, você consiga separar elas de maneira que você consiga interpretá-la no espaço, de maneira correta. A respeito da sombra, o que acontece com a sombra? Você tem que imaginar o seguinte. Por isso que se faz desenhos com esferas, porque a esfera ela é praticamente parecida com esse elemento aqui, com as formas, ou com cilindros. Você treina fazer o desenho com esses prismas básicos, porque na hora de você fazer a hachura, né, a hachura ela é feita pensando em simular a sombra. Então o que acontece? Você tem uma luz que projeta raios, esses raios vão bater nessa superfície e essa superfície ela tem uma curvatura e ela projeta uma sombra em quem tiver depois desse alinhamento de raio aqui. O que acontece aqui? Você vai identificar, vamos dizer, se o rabo está aqui, ó, o rabo está colocado aqui, o que você vai fazer? Você vai imaginar esses elementos com essa sombra acontecendo na parte onde a luz não pega. É só observar onde a luz vem, ela vai bater na superfície e quanto mais escondido, por isso que a hachura é assim, vai suavizando. Você tem que aprender algum tipo de hachura, pode ser pontos, qualquer coisa que simule esse degradê. A hachura, na verdade, é uma forma de mostrar essa variação de luz porque a superfície é curva. Então você vai fazer isso. Se a superfície é curva e está pegando menos luz nesse ponto, a gente põe a hachura. Então o que aconteceria com o cachorro aqui? Se a luz estiver vindo dessa direção, você vai trabalhar com a sombra, a hachura, na lateral aqui, fazendo com que a cabeça tenha uma hachura aqui, para poder definir o animal, né? Aí é onde tem que ter expertise e observação para observar as partes mais escuras, você deixa a hachura mais escura, né? Nas partes mais claras você vai suavizando e deixando ele mais espaçada e mais e menos linhas, que aí você vai criar essa ideia de sombra. Na verdade, o ideal é que você consiga raciocinar isso aí sozinho, observando. Aí, se você está observando a foto do cachorro, alguma coisa, aí você vai começando a entender como que isso funciona e na hora que você for fazer a sua, você vai conseguir fazer sozinho ou não, né? De acordo com a tua percepção. Se tiver uma projeção de sombra no chão, você cria uma sombra no chão, isso vai trazer essa informação de onde está vindo a luz, de onde está vindo e de que lado eu coloco a hachura. A hachura ela vai acontecer o quê? Você vai ter uma característica básica aqui, ó, de trabalhar com a hachura da seguinte maneira. Se você quiser fazer com um traçado num sentido
Aqui eu coloco meio curva porque no cilindro fica mais interessante, porque ele já é curvo. Você puxa num sentido. Se você quiser, você vai ter níveis, né? Você pode fazer, você vai ter, vamos dizer aqui, ó, você vai fazer um degradê. A ideia da Ashura é criar esses degradês, essas variações de sombra, de luz e sombra. Então, se você coloca um tipo de traço, aí você pode ir suavizando ao espaçar ele. É uma forma de fazer. Então, aqui está mais escuro, porque se aproximou o traço, e aqui está mais suave, porque você afasta o traço. Essa é uma forma. Outra forma é você fazer cruzar para poder dizer que essa parte está mais escura, né? É uma forma de você ir contando essa história. E você pode ir suavizando para o final. Então você percebe que a luz vai sendo simulada. E, na verdade, a Ashura é para simular. Quando o cara fizer a pintura, ele ainda pode acrescentar ainda mais, né, valor a, a criar essa informação de curvatura que há. Essa curvatura é o que é por causa que a luz ela varia de acordo com a reflexão, né, que vai para o olho de quem está observando ou para a câmera. Então, cada superfície ela reflete uma quantidade de luz numa direção. Ó, você pode criar uma terceira linha aqui, ó. Se quiser mais escuro, então você pode ir variando. Ou então pode deixar bem escuro aqui, ó, chapar totalmente. Então você vai conseguindo criar essa variação de luz. E saber fazer isso é que é o grande lance, nas superfícies curvas. Você vai estar contando ali uma história, né? Você vai estar informando quais são as informações que você tem ali. Mas é tudo muito intuitivo, não tem dificuldade não. Depois que você precisa entender qual que é o objetivo da Ashura e como que a luz atua. E principalmente a estrutura do cachorro precisa ser bem compreendida, né? Aqui, ó. Você precisa ter a forma do cachorro bem definida, com as 3 dimensões bem definidas, porque aí você consegue fazer essa pintura. Precisa ficar claro para quem está observando o animal, né? Para quem está observando o seu desenho, você precisa deixar claro o que você está informando ali. Beleza? Porque desenhar, sim, fazer esse tipo de coisa é justamente criar essa... É uma ilusão, né, de profundidade e contar uma história através de linhas e informações que você coloca na tela. Então isso aqui é só um exemplo do que dá para ir fazendo, mas a primeira coisa é entender a estrutura do que você está desenhando. Beleza? Espero que não tenha ficado longo demais aí. E que você tenha algum proveito aí nessa explicação. Beleza? E bons estudos aí. Hoje teremos uma aula às 21 horas, quem quiser participar. Eu vou disponibilizar o link mais tarde aqui. E aí vocês podem entrar e a gente vai conversando lá. Beleza? Então é isso aí. Um abraço e até mais.